Sejam todos bem-vindos a mais uma semana, a mais um dia, dessa semana, em comemoração ao Dia Mundial de Segurança do Paciente. Eu sou Adriana Gomes, sou farmacêutica especialista em bioquímica e qualidade e segurança do paciente. Atuo como coordenadora na coordenação de segurança do paciente e controle de infecção da Secretaria de Estado da Saúde. A coordenação fica dentro da Superintendência de Vigilância em Saúde, dentro da Gerência de Vigilância Sanitária. E é com muita alegria que a gente compartilha agora esses momentos com todos vocês, de muito aprendizado. A gente inicia mais esse dia, em comemoração a esse dia tão importante, para comemorar e com um tema tão atual que é a segurança do paciente, uma prioridade também para a segurança do trabalhador como prioridade para a segurança do paciente. Diante do enfrentamento dessa pandemia, a gente se viu em meio a tantos riscos e desafios, todos os profissionais de saúde, nos serviços, em suas instituições, enfrentando esses riscos, todo mundo tendo que aprender novas maneiras de trabalhar, Então, essa semana está sendo dedicada para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. Boa noite a todos os expositores, boa noite, doutora Jaqueline, passo a palavra para você. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e dando continuidade às nossas exposições dessa semana, continuamos falando de segurança dos trabalhadores neste momento de pandemia, dos desafios, a velhos desafios, a novos desafios, como a Adriana bem falou. Estamos lidando desde o início dessa pandemia com novidades, com temas novos, com vírus novo, tendo que desenvolver habilidades técnicas. A Auditoria Fiscal do Trabalho também teve que desenvolver habilidades técnicas para poder conseguir enxergar esses desafios, e as necessidades dos trabalhadores nesse momento de pandemia. Ontem, a doutora Larissa terminou a fala dela ontem, a farmacêutica, falando sobre MatMed. A MatMed foi um dos pontos, tem sido um dos pontos críticos dessa pandemia. E tem gerado não só riscos à integridade física, como também à integridade mental. A questão da gestão, a questão do planejamento, estou abordando um pouco da última fala de ontem, porque essa parte, tal qual os outros pontos que foram tratados ontem, refere-se e muito à gestão, às escolhas que são feitas pela gestão. E as instituições de saúde, que já têm um histórico de desenvolvimento permanente de boas práticas, busca permanente de boas práticas. Isso foi tem sido um diferencial nas nossas auditorias fiscais. Eu sou Jaqueline Carrijo, sou auditora fiscal do trabalho, coordenadora das auditorias no Estado, das auditorias fiscais do trabalho, e esse tem sido exatamente um dos pontos primordiais de um pouco de alívio para os trabalhadores. É a questão da gestão responsável, da gestão ética profissional, e o quanto isso tem impactado nas escolhas e nos desafios de todas as insuficiências desde o primeiro momento. Eu passo a palavra agora para a doutora Alexia, seja bem-vinda, apresente-se e aproveitem bastante essa semana. Muito obrigada pela ajuda, doutora Alexia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Obrigada a presença aí dos palestrantes e do público. Bom, eu sou Alexia Costa, Mandolese Costa. Eu sou farmacêutica de formação, ou como diria a Jaqueline aí, que falou que é profissional de direito, mas hoje já sabe tanto de saúde que a gente às vezes tem até um pouco de receio de nos autodenominar alguma coisa, Falou, eu era farmacêutica há alguns anos, mas hoje efetivamente trabalho com gestão da qualidade, Eu sou uma das diretoras técnicas, eu sou a diretora técnica e científica do IBS, que é o Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde, que trabalha com a acreditação, tanto a acreditação pela metodologia da ONA, que é a metodologia nacional,
quanto pela metodologia da AXA, que é a metodologia europeia de acreditação no Brasil. Então, são aí mais de 20 anos de trabalho com gestão da qualidade e fazendo avaliações aí, pelas minhas contas, um pouco mais de 800 visitas de avaliação ao longo desses anos, indo em instituições e identificando quais eram os problemas, principalmente, né, de gestão, o quanto a gestão responsável está ainda longe de acontecer, principalmente nas organizações que não têm a prática de gestão da qualidade efetivamente implementada, né? Então, esse primeiro choque acontece numa etapa que a gente chama de diagnóstico organizacional, quando a gente entra pela primeira vez dentro de uma organização que nos convida, porque é um processo voluntário, e nós, como avaliadores, identificamos ali, através das visitas em todas as áreas daquele hospital ou organização de saúde, quais são as fragilidades que essa organização tem, tanto na gestão administrativa, gestão de RH, processos assistenciais, processos de apoio, e de forma bastante educativa, né? E para que eles não saiam correndo e não saiam do processo, a gente aponta, fica torcendo para que eles voltem e nos chamem de novo, porque realmente às vezes é um choque. É um choque para a alta liderança que recebe aquele relatório de 40 páginas de coisa para ser melhorada, né? Então, efetivamente, o problema maior ainda está na falta de liderança, ainda está na ausência de metodologias de gestão das suas unidades, né? O gestor precisa entender que a sua unidade é uma unidade de negócio dentro daquele hospital, e ele precisa, sim, gerir pessoas, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, né? Hoje, grande parte dos gestores não tem nenhum indicador de custos, não tem orçamento, não tem nada para gerir e acaba agindo no escuro, né? Então, essa questão da gestão responsável vem aí com um ótimo convite para a gente discutir. A gente está efetivamente nessa semana da segurança do paciente no mundo inteiro, onde o tema é a saúde do colaborador. A gente tem vivido aí desde fevereiro, praticamente, um choque de falta de EPIs, de falta de gestão dos hospitais e dos sistemas de saúde de todo mundo, em prover segurança para esses colaboradores, em prover EPIs, em prover processos seguros para que lidemos com essa nova doença, né, que tem acometido a todos. Então, eu acho que quando a gente fala de gestão responsável, a gente tem duas grandes questões. Uma é a questão ética, né? A questão ligada à transparência, a questão ligada à corrupção, a questão ligada a desvios. E a outra, tão importante quanto, é a questão de conhecimento, né? Muitas vezes eu, gestor, tenho toda a honestidade do mundo, eu tenho toda a boa intenção do mundo, mas eu não sou capacitado para ser gestor. Eu fui colocado ali por um acaso do destino. Às vezes eu sou um ótimo técnico, eu sou um ótimo microbiologista e me colocaram para gerir esse laboratório, mas eu não entendo nada de gestão. Eu não sei nem construir um indicador, eu não sei nem analisar criticamente aqueles dados, né? Então, a gente enfrenta essas duas grandes questões. Trouxe aqui alguns dados para a gente discutir. Vou falar do primeiro tópico, que é a questão da corrupção, né, ética, transparência, etc. A gente teve aí, desde fevereiro, alguns escândalos, né, no país e fora do país. Eu moro na Austrália, eu moro em Sydney. Então, eu sempre acabo acompanhando um pouquinho do que acontece aí, um pouquinho do que acontece no mundo, mas tenho acompanhado aí no Brasil, principalmente através de mídia, os desvios, né, desvios aí em compras de ventiladores, desvios e corrupções em casos de hospital de campanha, que é uma lástima, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, minimamente, a gente teria que ter a ética de parar, pelo menos nesse momento, nesses meses, né, as questões aí relacionadas a desvios, mas não é o que acontece. Então, a gente fala de desvios, muitas vezes a gente fala assim, mas são os órgãos governamentais, ou são os grandes gestores, ou é o gestor da USS, ou é a secretaria, blá, blá, blá. E a gente esquece que muitas vezes nós, como profissionais de saúde, também cometemos desvios éticos, né? Por exemplo, o profissional que forja uma doença para pegar um atestado.
né? Quantos e quantos jeitinhos brasileiros a gente não está tendo no nosso dia a dia que a gente acha culturalmente aceitável, que não é, né? Eu moro aqui em Sydney há 6 anos, praticamente, e para mim foi um grande choque, né? O modelo de cultura que se tem aqui e o modelo de cultura que eu vivi aí, realmente duas realidades paralelas, porque aqui, por exemplo, é extremamente aceitável você deixar o seu celular na mesa do restaurante e você ir no toalete. E voltar na mesa, o celular vai estar lá. Sua bolsa, você deixa na pia do banheiro e entra no toalete, e depois volta, a bolsa está lá. Então, esse choque de cultura primeiro me amedrontou, falei, meu, mas eu não vou deixar meu celular aqui, e depois você começa a se acostumar. Mas só remetendo à questão de que muitas vezes a cultura que a gente criou no Brasil é uma cultura realmente do jeitinho, da flexibilizaçãozinha aqui. Mas para você eu vou deixar. Mas essa exceção eu vou abrir. Então é o país das super exceções, né, no nível individual. E, infelizmente, muitos desvios também. Trouxe aqui alguns dados para a gente falar. O TCU, esse ano, abordou aqui algumas estatísticas falando que 60% dos casos de corrupção provados, né, comprovados aí dos últimos tempos, são relacionados à saúde e educação. Então, o TCU, que gere todas as áreas, aborda que são as duas grandes áreas onde a gente tem o máximo número de desvios, né? O Brasil hoje, em número de casos de corrupção, ele está equiparado na América Latina, não mais como países como Chile, Uruguai, Argentina. A gente está falando de América Latina e Central, no Brasil, no nível de corrupção de Paraguai e Haiti. Então, assim, a gente precisa olhar para dentro e verificar o que a gente pode fazer, né? A gente tem aí talvez o melhor sistema de saúde do mundo, né? É reconhecido como tal, a gente tem o SUS criado aí desde 1988, visualizado, vislumbrado com o modelo do NHS britânico, que é fantástico. O artigo 196 garante, né, saúde é direito de todos têm assegurado esse direito de ter saúde, mas a que preço, com que qualidade, né? Hoje a gente tem o gasto per capita em saúde do Brasil é 30% menor do que todos os outros países que estão dentro da OECD, né, que é a Organização para a Cooperativa e Desenvolvimento Econômico, que tem lá os principais países, mas países também em desenvolvimento. O Brasil, utiliza apenas 4% de metade do que a França gasta com saúde. Então, além da gente utilizar uma quantidade menor do PIB focado em saúde, a gente tem um número de desvios muito maior do que esses outros países. Então, a conta não fecha. O SUS é um modelo fantástico, os outros países olham para o SUS boquiabertos, porque a gente garante efetivamente saúde para todos. Eu não tenho saúde para todos aqui na Austrália. Se eu não sou residente permanente, se eu não sou cidadão, e a grande maioria das pessoas aqui na Austrália são de fora, né? Um país extremamente focado em estrangeiros. Os estrangeiros não têm saúde, como a gente garante a saúde aí no Brasil. O boliviano vem, ele é tratado sim. O colombiano, ele chega lá em Goiás, ele é tratado sim. Não adianta, a gente acolhe essas pessoas. Então, a gente tem essas duas questões, né? Verba menor, desvios maiores. Um modelo fantástico, mas uma conta que não fecha. E não fecha por essas duas questões, desvios, corrupção, falta de transparência, mas o segundo motivo, que é o que a gente vai abordar agora, a questão da gestão não responsável. Né? Não adianta a gente ter boa intenção, o velho jargão já diz, né? De boas intenções o inferno está cheio. A gente tem gestores extremamente bem intencionados, éticos, mas que não sabem fazer gestão. A gente vê isso nas próprias visitas de avaliação. Né? A gente tem que ensinar um gestor que ele pode colocar esses dadozinhos numa planilhinha de Excel e olhar ao longo dos meses se ele está aumentando ou diminuindo a infecção na UTI dele. Não deveria ser uma coisa a ser ensinada a esse ponto, porque ele já é um gestor. Né? Então, eu acho que a gente tem, se a gente olhar isso retrospectivamente, a gente tem um problema de graduação. Eu falo por mim, na minha
graduação como farmacêutica, depois de farmacêutica fiz mestrado, fiz MBA, e foi onde eu fui aprimorando isso, mas na minha graduação de farmácia, eu tive gestão administrativa? Tive. Mas o que eu aprendi de gestão administrativa? Os grandes administradores da história, as ferramentinhas mais básicas e conceituais de administração que não me levaram a nada. Eu não aprendi a fazer o indicador, eu não aprendi a fazer análise crítica, eu não aprendi a fazer um planejamento estratégico, disseminar esse planejamento, fazer um mapa estratégico, acompanhar objetivo e meta estratégica. Eu não aprendi nada disso. Deveria ter aprendido? É claro que eu deveria ter aprendido, não só porque, como farmacêutica, eu poderia abrir uma farmácia e precisar desses conhecimentos, não só porque eu poderia ser a gestora de farmácia hospitalar e ter que gerir, né, os meus insumos e efetivamente compras e etc. Então, falta realmente na nossa graduação, isso não é só em farmácia, em medicina, em enfermagem, todas as graduações aí multiprofissionais em saúde, falta sim conceitos de gestão. E aí, esse profissional, que acaba sendo extremamente técnico, porque ele vai focar na expertise dele, né? A enfermagem vai focar na assistência, o médico vai focar na assistência, e quando esse profissional é alocado numa posição de coordenação, supervisão, seja lá o que for, gerência, ele não sabe muito bem o que fazer. Talvez a enfermagem ainda tenha um pouquinho mais dessa coisa da gestão, porque ela tem a capacitação focada em liderança de enfermagem. Mas o médico não. O médico, ele aprende na prática, ele aprende com os hospitais, ele aprende com o gestor de qualidade, ele aprende quando ele é colocado lá no núcleo de segurança do paciente, que ele vai aprender que existem protocolos de prevenção padronizados e que ele nem sabia, porque o negócio dele é tratar o paciente dele, né? Então, a gente começou, acho que talvez há 15 anos atrás, a mudar um pouco dessa cultura. Eu acho que o movimento de acreditação tem ajudado nisso, não vamos ser inocentes, tem ajudado sim a modificar a gestão nas organizações, porque as organizações são puxadas, né, a mostrarem resultados. Se elas não mostrarem, uma unidade que não atinge a conformidade, uma UTI que não atinge a conformidade, ela leva toda a organização a não ser acreditada, né? Então, existe um empurrão para que a gestão comece a ocorrer. E existem critérios, né? Então, mapear processos, mapear riscos, gerir riscos, prover aí indicadores frente às atividades que foram mapeadas. Então, como isso é sistemático e é exigido pelo avaliador, o gestor acaba sendo pressionado a entender um pouquinho mais de gestão. Mas, tirando a questão da acreditação, a gente tem problemas no país inteiro, né? E algo desproporcional quando a gente fala até de conhecimento, né? A gente tem, por exemplo, um conhecimento mais robusto e talvez mais amadurecido em relação à cultura no Sul e Sudeste. A gente vê, quando a gente faz visitas de diagnóstico em todos os estados da federação, a gente sente uma mudança muito brusca quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, etc. E a gente vai lá para Roraima, a gente vai lá para o Acre, a diferença é brutal, né? Para o centro lá da Bahia. Só de você sair das capitais, mesmo no estado de São Paulo, quando você sai da capital e vai para uma cidadezinha do norte de São Paulo, a discrepância é enorme em conhecimento de gestão, né? Então, acho que a grande crítica que a gente tem que ter aqui é onde estamos falhando? É na graduação? E aí a gente tem que envolver MEC nessa discussão, a gente tem que envolver os conselhos profissionais que estão tão preocupados em auditar se tem o farmacêutico na drogaria, se tem o enfermeiro lá no hospital, que está esquecendo do básico, que é, será que o enfermeiro que eu estou graduando, né, os milhares de enfermeiros que estão sendo graduados no país estão capacitados para fazer gestão das suas unidades de negócio? Eu acho que agora os conselhos de classe têm que ter essa auditoria que eles fazem para um perfil de educação, né? O meu conselho de farmácia não faz educação, faz muito pouco, e acha que faz muito, falo mesmo. Então, assim, isso é um padrão, todos os conselhos agem assim, né? Eles estão muito mais interessados em fiscalização do que em educação. Isso é algo que a gente, infelizmente,
tem que entender. Hoje, o principal, quando a gente fala de alta liderança, alta gestão, então, a superintendência, conselho ou diretor de um hospital, o que acontece? Eles também estão tão focados em financeiro, gestão administrativo-financeira, que eles pouco conhecem dos processos do seu próprio hospital. Se você pedir, por exemplo, para um diretor de hospital, possivelmente não está ligado à acreditação, não está ligado a processos de qualidade, você pedir para ele explicar qual que é o ciclo do medicamento dentro do seu hospital. Como é que o medicamento é pedido, comprado, adquirido, recebido, fracionado, unitarizado? Como é que o médico pede? Como é que o farmacêutico avalia? Como é que o auxiliar de farmácia dispensa, separa, distribui, é administrado? E como é que a gente faz o gerenciamento, o monitoramento do uso dessa medicação? Conta para mim. Será que esse diretor vai saber explicar? Possivelmente não. Possivelmente ele sabe que existe uma farmácia e que ele teve que contratar 3 farmacêuticos, que estão exigindo que tem que ter 3 farmacêuticos. Ele não entende porque que tem que ter 3 farmacêuticos na farmácia hospitalar dele. Por quê? Porque ele não entende a complexidade dos processos. Ele não entende que 1 em cada 10 pacientes que são internados no mundo, em hospitais, sofre algum tipo de dano, mesmo que leve, relacionado à medicação. 1 em cada 10, gente, não é 1 em cada 1000. Então, se você tem uma família de 10 pessoas, contando aí a sua família aí, seus pais e filhos, etc., 1 dos 10 vai sofrer algum dano. Uma sobredose, uma subdose, uma omissão, que é tão comum, né? Esquecemos de dar o medicamento, mas era um antitrombótico, você não pode esquecer. Era um anticonvulsivante. Não, eu não sei por que o paciente teve epilepsia aqui de manhã. Nossa, não deram Gardenal para ele? Puxa, que coisa, né? Mas acontece. O acontece é o nosso problema, né? As pessoas se acostumaram tanto com o erro, elas se acostumaram tanto que as coisas não são certas, elas se acostumaram tanto que tem tanta coisa errada mesmo, que tá tudo bem. Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar num hospital privado como gestora de farmácia, e eu comecei a analisar, né? Já era um sistema informatizado na época, era um dos primeiros hospitais a ter sistema informatizado. E eu comecei a olhar e falei assim, gente, por que não está sendo checada essa medicação? A grande maioria dos pacientes aqui da UTI tem um monte de medicações que não estão sendo checadas. É a enfermagem que está esquecendo de checar, porque já era pulseirinha checada com o leitor. Começamos a investigar, não, simplesmente na correria, e porque a gente não tem muita gente, a gente não dá medicação. Uau! E assim, eu posso me indignar, eu devo me indignar. E o que acontece hoje é que as pessoas se acostumaram a ser passivas, olhando a falta de gestão com uma normalidade que é assustadora. Assim como é assustador a gente ver que no fim de semana aí do feriado, o povo todo foi para a praia no meio de uma pandemia. Assim como é assustador e hipócrita a gente falar que só entram 15 pessoas dentro desse comércio, né? Porque eu estou respeitando o distanciamento social, mas lá fora na calçada tem uma fila enorme de pessoas tudo grudadas, conversando e trocando alimento enfim. Então, assim, que hipocrisia é essa, gente? Então, ou a gente começa a se indignar verdadeiramente de que a nossa gestão não é boa, de que a gente não sabe fazer gestão e a gente precisa de conhecimento técnico, sim, a gente precisa pedir ajuda, sim, aos nossos gestores maiores, às secretarias de saúde, aos governos, às instituições acreditadoras, seja lá quem for, que são seus parceiros, são aí seus stakeholders envolvidos, a sua comunidade. O paciente pode te ensinar tanto. Eu vejo aqui na Austrália, os pacientes aqui se unem em grandes grupos, ONGs, para ensinar. Existem sites onde os pacientes ensinam os profissionais de saúde o cuidado centrado no paciente. Eles ensinam como eles querem a melhor experiência. Então, quem a gente vai ter que ouvir, que está em volta do nosso quadradinho, quem a gente vai ter que ouvir, quem vai nos ensinar a fazer uma gestão eficaz, né? Então, eu acho que meu tempo está quase acabando, mas eu acho que o principal argumento e mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? Então, temos 2 problemas sérios, que são
dos desvios éticos, corrupções, falta de transparência e falta de gestão maior para que esses desvios não aconteçam. Isso é fato conhecido, mas tem muitos interesses, né? Não é algo que a gente vai mudar em 10 anos, não é? Mas nem por isso a gente vai deixar de se indignar. E temos o outro pilar, que é a falta de capacitação técnica em gestão, sim. E aí envolver MEC, envolver conselhos e envolver os gestores maiores desses hospitais para darem valorização para a educação continuada, darem valorização para a gestão de pessoas, porque hoje a educação continuada é da enfermagem, né? Tá errado. Já começa errado essa concepção. Educação continuada não é da enfermagem, gente. A educação continuada deveria ser do hospital. O nosso profissional de limpeza está sabendo efetivamente realizar uma limpeza em tempos de Covid? Eu não sei. Será que o rapaz lá do almoxarifado, que está recebendo os caminhões todo dia, e fábrica que foram, né, tocadas o tempo todo, ele está sabendo que ele vai ter que ter alguns cuidados a mais que ele não tinha antes com essas mercadorias? Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né, de que a estrutura está um pouco errada, sim, mas que todos temos responsabilidades. Né? O líder de cada unidade de negócio, ele tem que voltar para si e se perguntar, eu sou capaz? Não, se eu não sou capaz de gerir essa unidade de negócio, eu preciso pedir ajuda. Eu não vou sair daqui, né? Eu já estou empossado, principalmente no sistema público, eu passei num concurso, eu estou aqui. Agora, se eu não estou sabendo fazer a gestão do meu negócio, eu preciso pedir ajuda, eu preciso pedir recursos materiais, humanos, e muitas vezes não é tão simples, mas muitas vezes se capacitar, ter um pouquinho do autodidatismo, né? Se unir com outros hospitais, vamos fazer aqui, a gente precisa contratar um curso externo, vamos nos unir, e a gente, sei lá, a cada mês um hospital compra um curso e a gente assiste esses cursos juntos, enfim, tem que inovar, gente, recursos são escassos, né? Mas a gente precisa capacitar as pessoas em gestão, e a gente só faz uma boa gestão a partir do momento em que a gente começa a tomar ações e atitudes baseadas em fatos e não em achismos. Quantos e quantos medicamentos hoje ainda são jogados no lixo todos os meses porque passou da validade? Eu olho para os meus colegas farmacêuticos, a cada avaliação que eu fazia, falando, peraí, deixa eu só entender aqui, foram R$ 5.600 do mês passado que você jogou no lixo? Ah, venceu. Como assim? Ah, venceu. Não pode vencer. Ah, mas é porque são só 2 anos de prazo. São 2 anos. E o que você fez nos últimos 6 meses para trocar essa medicação, para devolver essa medicação e pegar essa medicação num prazo maior, para convencer os seus médicos de que essa medicação é do mesmo grupo dessa outra medicação e que ele poderia usar essa daqui numa dose diferente? Você, como farmacêutico clínico, tem que ensinar seus médicos de que essa medicação é para essa indicação, mas ela é intercambiável. Então, assim, tem N atitudes que um bom gestor poderia tomar para evitar desperdícios, evitar esses problemas que não são desvios, mas que são falta de gestão. Então, compras, questão de dimensionamento adequado, né, que também impacta nas pessoas não tomarem as atitudes corretas. Então, assim, são vários pontinhos, né, de fragilidades que, infelizmente, impactam na gestão de cada unidade, impactam na gestão do hospital como um todo, impactam na gestão de uma cidade como um todo, e impactam na gestão de um país. Né? Então, se temos recursos limitados, PIB de 4% apenas, vamos fazer melhor com o que a gente tem? Porque a verba é finita. Né? Então, essa era a mensagem que eu tinha para deixar. Falei demais aqui, mas, enfim, espero que tenha contribuído. Obrigada, Alexia. E eu vou te explorar mais um pouquinho, então. Não vou interromper sua fala aí, não. O que é a inspeção, o que é a auditoria fiscal do trabalho ao longo desses anos todos de auditoria que a gente tem feito? Porque a nossa característica é a repressão. Somos auditores. Esse é o nosso papel. É a missão institucional nossa, é reprimir a discriminação, as práticas abusivas, o trabalho inseguro, né? A potencialização dos riscos ocupacionais, e aí vem toda essa questão que envolve a gestão, né? E eu vou te falar uma constatação que eu tenho nas unidades de saúde, onde nós tivemos assim,
interdições, representações, tirando algumas exceções, porque foram temas específicos, não vou entrar no detalhe aqui agora, mas a falta de proatividade, que é isso que você está falando, que espera tudo, é o governo que tem que dar isso, ou é o conselho que tem que dar isso, isso tem que vir de algum lugar. Não. Se eu fosse esperar capacitação do meu órgão, sabe o que eu estaria fazendo? Outra coisa, eu não estaria na saúde. E não teria essa propriedade com o que eu faço aqui no estado de Goiás, se eu ficasse esperando vir alguma coisa que os outros me oferecessem. Porque eu fui atrás do conhecimento. Então, essa falta de proatividade, essa falta de iniciativa, essa falta de busca de colaboração. A Alexia, nessa pandemia, desde quando começou, o Alessandro está aqui, ele está de prova. A Adriana também. A gente tem promovido colaboração entre as instituições. Aí eu pergunto, mas por que você não pediu para o HGG? Você acha que o HGG, ou a Suvisa, ou o CRER, ou o HCamp foi atender o pedido da Jaqueline, porque ela é auditora fiscal do trabalho? Não, porque eles são instituições também de ensino e pesquisa. É papel deles também, enquanto instituições gestoras no Estado. E se você ligar no Anisrace, se você ligar no Neurológico ou em outra instituição que tem equipes multiconsolidadas, que já tem um histórico mais de programação, planejamento, essa gestão mais profissional e tudo, de perseguição da gestão, da profissionalização da gestão e de todos os processos, gente, você vai conseguir ajuda também. Eu não conheço uma instituição ou um profissional no Estado, seja na instituição pública ou privada, que tenha recusado colaboração técnica nesse momento de pandemia. Ninguém recusou. Ninguém recusou. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, colocando um hospital em contato com o outro, com as instituições para se ajudarem nos processos, né? Mas isso não é porque eu sou auditora fiscal do trabalho. Simplesmente é a questão da iniciativa. Alexia, nós começamos, desde o primeiro momento dessa pandemia, nós precisávamos entender essas habilidades técnicas que foram criadas para enfrentar a escassez, para enfrentar o alto custo dos equipamentos, para enfrentar a falta de matéria-prima, né? E nas instituições que haviam essas equipes multi e essa gestão mais elaborada, mais coisa que você faz da noite para o dia. Os riscos ocupacionais dos trabalhadores aprofundaram gravemente por conta da péssima gestão. Mas foi grave. E aí até instituições que deveriam ter um histórico de treinamentos e capacitações melhores, também houve falhas. Houve falhas. Né? Por quê? Porque ficaram muitas delas fazendo algo protocolar. É porque a lei obriga a fazer? Então tá, olha a lista aqui, vamos mostrar para o auditor que isso aqui está valendo. Não está. Não está. Vieram centenas assim, de capacitações e treinamentos insuficientes. E aí ficaram os trabalhadores, né, tocando no meu celular e para tudo quanto era lugar. Jaqueline, ajuda aqui porque eu preciso. Como é que usa N95? Eu uso uma luva, 2 luvas? Como é que eu uso o capote? Como é que eu amarro? Como é que eu desamarro? Como é que eu ponho a tirinha? Com tira, sem tira, elástico? Como é que eu faço quando não tenho N95? Quando eu não tenho avental? Eu não tenho. Aí os médicos, nossa, e agora? Não temos o medicamento A, o medicamento B, mas cadê seu farmacêutico? Não tem na minha instituição. Como é que é? Sabia que no estado de Goiás tem uma liminar que autoriza hospitais com um número menor de leitos para não ter farmacêutico? Na contramão da segurança e da saúde pública. Eu acho um absurdo. Mas liminar, eu não discuto liminar, mas a gente prova o risco à saúde e à segurança pública. Vai desde a segurança do paciente, segurança dos trabalhadores, a segurança ambiental. Quem entende de biocontrole sabe que é assim. Sabe que é isso que acontece. Na contramão de tudo que acontece no mundo, né, Alexia? Na contramão de tudo, uma liminar como essa, né? Enfim, mas vamos voltar para a questão da gestão responsável. Tem feito toda a diferença, né? Aqueles gestores que, enfrentando todas as suas dificuldades, né, têm feito historicamente o seu papel de perseguir uma gestão responsável, uma gestão profissional. Eu não tenho condições de fazer um curso aqui, o Conselho Regional de Administração, ou eu vou
para o UFG, ou eu vou para a PUC, eu tenho um pouco mais de recurso, eu vou para São Paulo. Hoje em dia você tem internet, não precisa nem ficar se deslocando tanto, né? Tem cursos, FGV, tem vários cursos, tem USP, tem... As faculdades todas ofertam, né, Alessandro, uma série de cursos, né, inclusive gratuitos, para que você, que haja essa saúde. Tocou, né, dessa questão do despreparo também, né, pessoas desconectadas, completamente desconectadas, que só usam aquilo ali para trampolim político. Essa é a verdade, né? Porque saúde é isso, é trampolim político para muita gente. Essa é a verdade, todo mundo sabe disso, né? Agora, nós estamos aqui para discutir o sistema de saúde que precisamos e que tipo de sistema de saúde o Brasil precisa, né? Falando por nossa fronteira, no estado de Goiás, que é o cantinho que eu sou daqui, né? E é o cantinho que eu amo e que eu quero tudo de bom para o meu povo, para os meus amigos, para os trabalhadores aqui do estado, né? É por isso que essas falas como a sua, com essa força toda, né, e todos os palestrantes, é muito importante. Porque a gente está falando com a sociedade, com os trabalhadores, para que façam boas escolhas, né? Não se omitir, participar. Conselho está ruim, sindicato está ruim, político está ruim. Participe dos processos. Cobre, tenha iniciativa, não espere que tudo vai cair do céu, porque não vai, nem nada vai se organizar para você. É você que faz as coisas acontecerem. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Né? A saúde, nesse momento de pandemia, tudo que é de ruim que nós já vimos constatando na auditoria, potencializou. É muito triste, Alexia. Foi muito triste o que aconteceu no começo. Os trabalhadores do SUS foi todo mundo por sacrifício. Não tinha EPI, eles não sabiam usar o equipamento, porque quando chegou também não sabia usar. O que adiantou? Continua zero. Né? Então, assim, essa semana para a gente, para mim, para a nossa equipe da Auditoria Fiscal do Trabalho, é para honrar, para que todo mundo saiba o que eles passaram, estão passando, mas o que isso vai passar e o que temos que mudar. É por isso que nós estamos aqui discutindo, né? Adriana? Parabéns, Alexa. Eu acho que a gente vai ter que trazer você mais vezes. Indignada. Fazer mais eventos. Nossa, você abordou tantos temas, assim, muito importantes, né? Eu fui aqui anotando algumas falas. Só um minutinho. Desculpa. Você foi falando, eu fui tentando anotar, eu falei assim, não dá para falar sobre tudo. Você abordou muita coisa, assim, que realmente é de extrema importância, né, dentro da gestão do serviço de saúde. E você colocou da importância, né, da gente ter essa liderança. É um dos pontos que a gente sempre fala quando a gente vai nas visitas técnicas no serviço de saúde, né? Não é simplesmente eu designar uma equipe, né? Eu tenho que identificar, e primeiro, para eu saber quem é, primeiro eu tenho que tentar. Às vezes eu vou montar ali uma equipe, depois é que eu vou descobrir realmente quem é que tem esse perfil de líder, né? Porque muitas pessoas precisam dessa liderança, né? E saber conduzir, despertar, né? Ter essa influência, essa motivação sobre os profissionais, né? E a questão dos desvios éticos que você colocou, né? O quanto esse comportamento disruptivo, né? Ele influencia negativamente para todos os profissionais de saúde, né? Que pode levar está diretamente ligada ao desempenho do trabalhador, do profissional de saúde. Né? Então, o quanto isso é importante, né? Dentro ali da segurança do paciente, a questão da transparência, né? É muito importante, né? Que a transparência, ela não é só antiética, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, a falta de transparência, ela antiética. Não é só antiética. Ela traz, né, várias outras consequências, né? Você deixa de aprender, que quando você omite um erro, aí, e dentro do erro, né, dentro de um evento adverso, no serviço de saúde, aí a gente tem uma cadeia de consequências, né? É o profissional de saúde que às vezes ele cometeu ali um evento adverso, um erro, uma falha, e
Aí ele não falou do medicamento que ele aplicou errado, ou então que ele passou do horário, ou que ele esqueceu. E que muitos deles, a gente sabe que a maioria talvez não traga, né? A gente pensando ali nos eventos e nos incidentes, né? A maioria dos incidentes, eles não trazem talvez nenhum dano. Aí a gente tem o com dano leve, moderado, grave, depois que nós temos as catástrofes, né? Então, geralmente, o grave e a catástrofe não tem como eu omitir, mas aquele dano leve, ou muitas vezes ele passa. E aí, quando ele passa, nós perdemos a oportunidade de aprender, né? Então, a gente precisa ter essa ligação ali, saber o líder colocar, ele está ligado ali à gestão e saber conduzir, né? Para que realmente as pessoas se sintam seguras em falar e que não seja uma cultura punitiva, né? Que ela não tenha medo de ser punido e que todos possam aprender com esse erro, né? E quando você não tem essa transparência, né, tem o outro lado que é a falta, né, a quebra dessa confiança mútua. Então, pode ser entre os profissionais de saúde, entre o profissional e o paciente, entre a instituição e o paciente, né? E essa quebra de confiança, ela leva também ao enfraquecimento da gestão, aumenta também o risco jurídico, né, que muitas vezes a instituição tenta omitir, né, esconder mesmo esse erro, né, de medo de um risco jurídico. E sendo que é o contrário, né, as pesquisas e os hospitais que têm implantado, né, essa parte que a gente chama até de disclosure, né, que é revelar para o paciente e chegar e falar o que aconteceu, ser aberto, ser transparente. Os serviços, eles contam a experiência, né, de que realmente que diminui as ações. Então, muitas vezes, o paciente ou o familiar, ele não está ali preocupado com o financeiro, né? Essa questão da judicialização é justamente uma forma dele punir, porque no fundo, ele quer, é um pedido de desculpa, ele quer que alguém chegue ali e fale, não, eu errei, me desculpe, em algum momento falhei, né? E nunca procurar realmente um culpado, porque isso acontece bastante, né? E a gente tem saber lidar com isso. Ontem até uma das palestrantes falou, né, da segunda vítima, que é o profissional de saúde, está preocupado, né? Então, está sempre essa questão dos valores, né, da honestidade, integridade, e de estar envolvido nessa a questão, envolve tudo, né, a comunicação. Tá dando para ouvir, pessoal? Sim, tá ok. Acho que é só meu computador que falhou aqui um pouquinho. Mas, assim, você abordou vários assuntos, né? Questão de medicamento. Por exemplo, aqui no Brasil agora, que a gente está implantando, né, um outro sistema, que é o Vigimed. Antes, no Notivisa, tinha uma briga aí que a gente não sabia muito quem é que tomava conta. A gente sabe que a maioria dos incidentes é relacionada a medicamentos, no entanto, se a gente for pegar nosso banco de dados, não é medicamento, aí geralmente lá é queda, é lesão por pressão. Então agora Mas cuidado, realmente... que é o que aparece. É o que aparece, isso mesmo. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão das notificações, né? E é isso, assim, você abordou vários assuntos, a Jaqueline também falou muito bem, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Conte comigo, quando precisar, estamos aí. Vamos precisar sim, né, Jaqueline? Com certeza. Com certeza. E agora, dando continuidade, né, nós vamos falar sobre a gestão profissional aplicada, né, Alessandro? Passa a palavra, vamos lá. Seja bem-vindo, né? E que todos aproveitem os conhecimentos do Alessandro também. Muito obrigada, viu, Alessandro? Obrigada. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui representando, né, o IDETEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, que administra o HGG desde 2012. É uma instituição jovem, está completando 15 anos de existência, mas é uma instituição que, por outros lugares onde eu já passei, outras instituições,
onde eu já trabalhei, que com uma, vamos dizer assim, uma existência, né, maior, né, nessas instituições, eu pude encontrar aqui no IDETEC uma cultura organizacional forte, marcante, voltada realmente para resultados, né, e a gente tenta implantar isso no dia a dia dessa unidade que é o HGG, e hoje é uma referência para o estado de Goiás e também para outros estados. A gente recebe, né, visitas de gestores hospitalares, municipais, secretários estaduais de todo o país, para conhecer um pouco desse nosso histórico, que também, né, se confunde aí com esse trabalho de acreditação hospitalar, de aprendizado constante, né? Então, primeiramente, eu tenho a formação como administrador hospitalar, né? É uma formação bem específica, não é a administração de empresa e depois a especialização hospitalar, né? Mas de graduação mesmo. Tenho também o curso de Direito, a especialização em Gestão de Sistemas Internacionais de Saúde pelo Galilee College em Israel e Gestão Empresarial também pela UFRJ. Aqui no IDETEC eu ocupo a função de diretor administrativo desde 2012, quando a OS assumiu então a gestão da unidade. E aí, né, falar esse tema, né, sobre gestão hospitalar, sobre a responsabilidade, a ética, né, que envolve essa profissão e essa função, é realmente importante. Nós, aqui no HGG, nós temos uma unidade complexa, né, como todas as unidades de saúde são complexas. A doutora Jaqueline mesmo comenta, né, comentou aí ontem, comentou hoje, que é uma unidade de negócio, é uma instituição, né, unidade hospitalar mais complexa que ela já conheceu. E eu também compartilho desse mesmo pensamento, porque na unidade hospitalar você tem diversas áreas de conhecimento, diversos profissionais de exatas, de humanas, né, de várias áreas de formação, insumos, materiais, equipamentos, e alguns deles que você só vai encontrar em unidades industriais. E olha que um hospital, querendo ou não, ele é um prestador de serviços. Os riscos inerentes também aos tratamentos, aos procedimentos, não só aos pacientes, mas também aos trabalhadores. Então, nós encontramos situações muito específicas e também muito complexas dentro de uma unidade hospitalar. Os resultados dessas falhas são reversíveis? A maioria das vezes a gente sabe que não. Então, é muito mais complicado, né? Você tem uma responsabilidade muito grande, porque aquela falha que, né, eventualmente possa ocorrer pode significar a perda de uma vida, ou de várias vidas, ou de deixar pessoas sequeladas para o resto da vida. Então, na área da saúde também a gente tem essa questão da demanda, que é uma demanda infinita, é uma coisa assim, parece que não acaba nunca, né? Por mais hospitais que se criem, leitos que se criem, profissionais que se formem, parece que você nunca consegue atender a demanda. Mas, por outro lado, também os recursos eles são finitos, né? Nós temos uma limitação, a fonte de recurso ela é finita. E a responsabilidade, né, quando a gente pega esse tema da gestão hospitalar responsável e ética, nós temos que ter em mente, primeiramente, nós, gestores hospitalares, que a responsabilidade nada mais é do que uma obrigação de responder pelas ações, né, as ações próprias e a dos outros também. Então, um gestor, quando ele contrata um médico ou um recepcionista ou um motorista, ele não deve se esquecer da sua responsabilidade, porque a responsabilidade ela não se delega. A autoridade, você dá autoridade para alguém administrar a sua unidade de saúde, mas a responsabilidade continua sendo sua.
Então, as instituições, as organizações sociais, elas têm um contrato de gestão que rege, que define quais são as suas responsabilidades. E essas responsabilidades, elas são bem definidas, com metas. Essas metas geralmente estão ligadas a repasses, né? A questão do repasse financeiro. Então, a ética também dos princípios que norteiam o comportamento, por mais que se diga que uma organização social ela é uma jurídica, ela não é uma pessoa física, né? Mas ela tem sim os valores que fazem parte dessa cultura organizacional. Então, esses valores, eles são e devem ser também a base para que você consiga trabalhar com todos os colaboradores da sua instituição. A perspectiva de aprendizado e crescimento dentro de uma instituição, ela tem que ter como base esses valores, a ética, o profissionalismo, a transparência, todas essas situações que muitas das vezes a gente acha que é simplesmente um modismo ou são palavras jogadas ao vento, até mesmo quando a gente vê na mídia situações onde pessoas, instituições se valem de uma situação crítica, de uma calamidade para benefício próprio. Então, quando se fala nesse mundo, né, nesse universo que é uma instituição hospitalar, né, essa complexidade de funcionamento, de processos que se interrelacionam, né, como é que a gente consegue o equilíbrio dessa gestão? Uma teoria da década de 1990, ela traz para nós a questão do triple bottom line, que seria o tripé da sustentabilidade, que seria nada mais, nada menos que o equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social. E aí vem aquela questão, né? Dentro da unidade de saúde e de uma unidade pública de saúde, né, que não tem a parte econômica como a principal, né, não é a questão do lucro, como é que seria isso? Como que seria esse equilíbrio desses três pilares dentro dessa instituição? Bom, o econômico, dentro de uma unidade pública de saúde, como é o caso do HGG, nós temos também, né, alguns detalhes bem específicos, por ser, primeiramente, ter uma fonte única de recursos, né? Esses recursos, como a gente já disse, são recursos finitos e cada vez mais escassos. Frente ao quê? Frente ao aumento de preços, reajustes normais de inflação, né, até a database de sindicatos, dos funcionários e tudo mais. Então, nós temos essa limitação dos recursos em questão deles serem finitos, mas, por outro lado, nós temos custos que sempre aumentam. Então, há um desafio muito grande de você manter esse equilíbrio, mesmo você não tendo o objetivo de lucro. O lucro, nesse caso, é um lucro social, se assim pudermos dizer. O autofinanciamento do SUS, a gente sabe também que é muito difícil. A tabela SUS ela está defasada há muitos anos. Então, os procedimentos que são realizados no hospital, mesmo em hospitais de grande complexidade, muitas vezes não cobrem custo desse procedimento. Então, esses repasses também vinculados às metas contratuais, e aí eu digo metas tanto qualitativas quanto quantitativas, é uma forma positiva do gestor, e aí no caso o gestor público, de formalizar com essas organizações sociais que gerenciam, que administram essas unidades de saúde, para que tenha realmente uma evolução constante das unidades de saúde. Eu sei que aqui em Goiás, um dos pontos cruciais que a gente observa na evolução das unidades de saúde foi justamente, logo no início, orientar e definir para que todos os hospitais tivessem acreditação hospitalar.
E aí vem de toda uma cultura que se adquiriu desde então. Também a questão econômica, né, não pode deixar de falar, a questão da política de remuneração dos trabalhadores. Aqui no HGG, por exemplo, nós temos um regime misto, nós temos colaboradores seletistas e colaboradores também servidores públicos. Então, como é que a gente vai administrar essa situação? Vou pagar menos para o seletista simplesmente porque ele é seletista e eu posso seguir o piso mínimo da categoria? Será que seria esse o caminho? Aqui nós adotamos uma forma diferente. Nós remuneramos o colaborador, o seletista, da mesma forma que a gente remunera o servidor público, ainda que esse repasse, esse pagamento seja diretamente da secretaria. A questão social, nós temos aí impacto, né, do colaborador, quando esse colaborador é afastado. Nós estamos aí tratando, né, da questão da segurança do colaborador, do trabalhador. Mas esse tripé que a gente estava falando, sobre o econômico, o social e o ambiental. Quando esse trabalhador, ele também é afastado, seja por qualquer motivo, um acidente, ou que ele tem uma doença ocupacional, ou às vezes até mesmo ele chega a ficar incapacitado para o trabalho devido a um acidente ou a essa doença, né? Imagina só o impacto disso na família dele. O impacto não é só dentro da unidade de saúde, é também fora. Então, quem que vai manter o sustento daquela família? Isso não é realmente responsabilidade do gestor da unidade de saúde. Pode até não ser diretamente, mas há uma responsabilidade social envolvida. Então, se você não cuida do seu trabalhador, então amanhã ou depois você pode ter uma situação como essa e você ter também assim, uma responsabilidade sobre isso, uma vez que você foi omisso. Então, será que é necessário você ter uma fiscalização, uma autuação para você mudar a forma de trabalhar, a forma de organizar os ambientes de trabalho, organizar o local onde os trabalhadores da sua unidade de saúde laboram? O equilíbrio emocional de uma família, quando um trabalhador ele está doente, né? Os seus próprios colegas de trabalho, eles começam a imaginar, pera lá, aconteceu isso com o meu colega, isso pode acontecer também comigo. O know-how adquirido por esse colaborador e desenvolvido, né, pelos anos de trabalho, pelo tempo de instituição, será que já existe um outro profissional preparado no mercado, assim, pronto para substituí-lo? Não, existe também um impacto nisso, nesse aspecto. A sobrecarga de trabalho também aos demais trabalhadores que continuam, né, no local de trabalho, continuam ali atendendo os pacientes, né, por causa da saída daquele colaborador que adoeceu ou que foi acidentado, eles acabam sentindo isso também, essa sobrecarga de trabalho mesmo, do dia a dia. O ambiental, a gente pode citar também várias situações que envolvem as unidades de saúde. Nós temos aí poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, do solo e até mesmo do lençol freático. Os resíduos químicos, infectantes comuns, né, os explantes. Então, nós temos que ter, sim, responsabilidade pelo gerenciamento de tudo isso. Porque aí, quando você fala novamente em trabalhador, se você preocupar só com o seu colaborador, que faz o serviço de higienização e a coleta dentro da sua unidade de saúde, mas não se preocupa e não se importa com o que acontece do muro para fora da sua instituição, você está sendo omisso também. Então, você também tem essa responsabilidade. O que é feito com aquele resíduo tirado do hospital? Ele vai para um aterro sanitário? Ele vai para qualquer local? Ele vai contaminar alguma nascente de algum córrego, de algum rio? Então, todas essas situações, o gestor ele tem que se envolver, ele tem que compreender essa relação entre todos esses
atores, né, mesmo que não sejam colaboradores da sua própria instituição. Nós temos casos, né, históricos, nós temos o caso do Césio 137, que aconteceu aqui em Goiânia, né, um caso conhecido mundialmente, um acidente radiológico que poderia ter sido evitado. E todo mundo, né, conhece a repercussão, as consequências dessa situação. Então, assim, no HGG, na experiência que nós temos na gestão da unidade, desde quando nós assumimos, em primeiro lugar, nós pegamos uma unidade de saúde onde estava sendo implantado um regime misto, né, de trabalhadores. Então, foi uma experiência nova para a unidade de saúde, creio que para a própria Secretaria de Saúde na época, e administrar conflitos foi e tem sido uma preocupação da gestão da unidade. Cada dia que passa, esses conflitos, eles são amenizados, eles são resolvidos pela participação de setores e de serviços organizados dentro da unidade. E nesse aspecto, é importante a gente ressaltar a necessidade do empoderamento desses serviços, dessas estruturas que existem dentro da unidade de saúde. Não adianta você ter um serviço como o SESMIT, como a CCIH, ou comissões como a NR32, e essas comissões, esses organismos, eles não terem uma autonomia, eles não terem um empoderamento. Se não é dado um empoderamento para essas comissões, esses profissionais que fazem parte dessas comissões, não adianta nada, fica realmente só uma atividade pro forma, só para apresentar para um fiscal, né, para um conselho de classe. Então, isso faz a diferença e tem feito a diferença no HGG. Essa mediação de conflitos no HGG, no SESMIT, nós temos uma psicóloga que ela atua diretamente nessa área de conflitos com os colaboradores, entre os colaboradores. Conflitos de diversas naturezas, às vezes um desentendimento ou uma situação corriqueira, mas que faz toda a diferença do ambiente de trabalho. Nós temos também o apoio emocional que foi dado agora nesse período de pandemia. Então, todo mundo, né, muita gente falando do novo normal, eu acho que é o novo anormal. De vez em quando nós temos algumas anomalias, algumas anormalidades acontecendo na sociedade, a gente sente algumas situações dessas, mas não dá para se conformar com uma situação dessa e achar que isso é o normal. A gente crê que isso é passageiro, mas não é porque é passageiro que nós vamos cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem, as coisas mudarem. Então, no HGG, nós mudamos toda a forma de admissão do colaborador na unidade, do paciente, do acompanhante. Então, foi feito todo um trabalho preocupado realmente com todas essas pessoas. Esse trabalho foi realizado envolvendo a equipe médica, a CCIH, o SESMIT, todos os setores de educação continuada, preparando a unidade para se tornar uma unidade de referência para a rede de hospitais do estado de Goiás. O HGG, como um hospital referenciado, ele não é um hospital de porta aberta, né, para quem não o conhece, ele teve um papel fundamental e está tendo um papel fundamental, que é de continuar recebendo os pacientes da orientação do fluxo de emergência para a unidade. Então,
esse fluxo, essa reestruturação interna na avaliação do paciente também veio reforçar o cuidado do colaborador. Esses colaboradores foram treinados, passaram por orientação técnica, tanto da equipe do SESMIT quanto da equipe de pneumologia do hospital. Foi um trabalho realmente assim diferente, porque envolveu todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de atuação dentro da unidade. Foi dado capacitação aos médicos plantonistas da unidade para fazer também essa triagem desses pacientes. Foi mudado a definição de leitos dentro da unidade. Essa reorganização da estrutura da unidade também demandou esforço por parte dos colaboradores, tiveram também que adaptar a novos fluxos, as novas rotinas de trabalho. Dentro do HGG, nós tivemos aí, apesar dessa situação de pandemia e tal, algumas situações que demonstraram evoluções, né, dentro do perfil do seu atendimento. Nós tivemos aí um aumento de cirurgias, de transplantes de rins. Hoje o HGG é um dos maiores transplantadores de rins do Brasil e mesmo em meio à pandemia ele manteve esse desempenho, diferentemente de algumas outras unidades que tiveram uma retenção um pouco maior. A gente sabe que com isso também, obviamente, todas as unidades de saúde elas tiveram um impacto financeiro muito grande com relação à aquisição de materiais e medicamentos. Dentro desse cenário, né, que nós estamos aí, como a Alexia comentou agora há pouco, né, a questão da ética, e a gente vem abordando isso, a gente observa que os valores estão muito invertidos, né, onde você tem fornecedores que muitas das vezes abusam da lei da oferta e da procura. Você vê equipamentos, materiais que o insumo não aumentou tanto, mas o custo, o preço de comercialização foi estratosférico. Nós no HGG, só para dar um exemplo, as máscaras, né, de tripla proteção, nós comprávamos um determinado preço e nós tivemos um aumento de 6.000%. Então, uma das alternativas que nós tivemos foi justamente fabricar as nossas máscaras. Então, obviamente, nós fomos atrás de orientações, nós solicitamos o parecer da CCIH, né, foi apresentado fichas técnicas do material que seria utilizado, né, se realmente ele atenderia aquelas características exigidas pela Anvisa para esse tipo de material. Então, nós buscamos alternativas para que a gente pudesse continuar garantindo a segurança do trabalhador que aqui atua, sem também perder a qualidade, porque a gente sabe que quando o pessoal fala assim que acreditação, não vou fazer acreditação, ou esse negócio de qualidade é muito caro. Caro é você perder um equipamento que vale milhões por um mau uso, né? Caro, ou não seria nem essa palavra, porque não haveria condições de precificar, de avaliar o valor de uma vida humana perdida por um erro. Então, esse processo de acreditação, de busca da qualidade, do crescimento constante, ele é uma onda que veio para ficar. Ele tem realmente
apresentado resultados visíveis em todas as unidades de saúde que implantaram que buscaram esses processos de acreditação e de certificação. A gente aprende muito com esses processos porque vem visões diferentes, visões externas da unidade de saúde onde a gente atua. E isso contribui demais, porque são profissionais também que têm experiências em outros estados, em outras unidades, e que colaboram com a gente também, né, numa pergunta, num questionamento. Então, nós temos também que pensar nisso. Quando você tem uma fiscalização, seja de um sindicato, seja, né, da Superintendência Regional do Trabalho, né, da doutora Jaqueline, seja de onde for, é uma oportunidade também de a gente crescer, de a gente buscar alternativas, buscar soluções. E nós não temos medido esforços. Aqui no HGG a gente tem buscado sempre equilibrar esse tripé que a gente comentou, né, logo no início. A questão econômica, obviamente, não tem como se falar em saúde sem recursos, né? A questão social, essa preocupação com o paciente, sim, nós temos que ter essa preocupação constante com o paciente, que nós não podemos errar, imagina só, né? Mas é lógico que há erros, há falhas, em qualquer unidade, qualquer local do mundo, mas o importante é reconhecer o erro e buscar a melhoria constante. Não podemos também fechar os olhos para a questão ambiental. Ah, Alessandro, não, essa questão aí desse equilíbrio entre econômico, social e ambiental, não, isso daí, né, isso não funciona. Nós temos que deixar esse pensamento de lado. Nós temos que realmente fazer a nossa parte. E por isso que as instituições, quando elas definem lá o seu planejamento estratégico, né, pelo menos aquelas que têm, definem lá, né, não só a sua missão, a sua visão, né, mas também os seus valores. Como é que ela quer conduzir aqueles profissionais que ali trabalham, como é que ele vai chegar no futuro, aonde é que ele quer chegar. E esses colaboradores, eles, pode parecer piegas, mas realmente é o maior patrimônio de qualquer organização, é o seu colaborador. Porque ele tem o conhecimento, e muitas das vezes conhecimento que o gestor não tem. Aí é que está. Então, nós temos que abrir esse canal de comunicação com os colaboradores. No HGG nós temos, né, como política a gestão compartilhada. Então, não só o colaborador, mas o paciente, o acompanhante, todos têm oportunidade de sugerir, de apresentar reclamações, de apresentar elogios aos profissionais. E isso é muito importante para a gestão da unidade. Porque muitas das vezes a pessoa ela pode se sentir assim, meio desconfortável em apresentar uma crítica, né? Às vezes a pessoa tímida ela tem dificuldade até mesmo de fazer um elogio. Então, esses canais eles facilitam a comunicação ela permeia toda a instituição. Então, essa gestão compartilhada ela não pode ser um departamento ou um setor, ela tem que ser uma política que permeia toda a unidade. Assim como a humanização. Aqui no HGG nós também temos muito forte a questão da humanização da unidade. E essa humanização, aí eu tenho que ter em mente que não deve se limitar ao tratamento com o paciente. Essa humanização ela tem que ser um tratamento também com o meu colega de trabalho. Tem que ser também com o outro trabalhador, que apesar dele não atuar dentro da unidade de saúde, é ele que venha todos os dias na unidade, recolhe os resíduos da unidade. Então, realmente, voltando, né, à complexidade de uma unidade hospitalar, a gente observa que essa responsabilidade, essa ética na gestão, na condução da unidade, ela tem que ser realmente cobrada dos gestores,
ela tem que ser presente, porque só assim a gente realmente consegue evoluir, a gente consegue apresentar para uma sociedade um serviço digno, de qualidade, e que o seu trabalhador ele tenha a convicção de que, ainda que ele não tenha o melhor local de trabalho, o melhor ambiente ou o melhor equipamento, ele tem uma gestão que é comprometida com ele e que vai em busca dessa melhoria. Bom, eu sei que eu falei muitos assuntos, realmente essa complexidade da unidade, mas me coloco à disposição, caso alguma pergunta ou algum complemento. Obrigada, Alessandro. Brilhante. Realmente, você falou tudo, né? Dos vários aspectos que importam assim, a gente tratar nesse momento em razão da pandemia. E aí eu vou ressaltar alguns pontos da sua fala, né? Que nós constatamos antes da pandemia, durante a pandemia, e que a gente espera que depois que tudo isso passar, isso sirva de lição, né? Para o desenvolvimento, né? Em todas as áreas, né? Você falou, nós estamos falando de gestão responsável, gestão ética, profissional. E a escuta ativa é fundamental. A escuta ativa, ouvir trabalhadores, ouvir pacientes, ouvir auditor fiscal do trabalho, ouvir fiscais da vigilância, ouvir Ministério Público, entendeu? Ouvir todo mundo, quer dizer, quando eu falo muito para isso, para tudo e qualquer gestor ou coordenador de áreas. Por que você não conversou sobre isso aqui com o fiscal da vigilância? Por que você não foi lá na Visa Municipal ou na Visa Estadual? Por que você não foi nessa coordenação? Né? Tirasse as suas dúvidas, né? Não esperasse a fiscalização chegar, porque meu papel como auditora na ação fiscal é repressivo. Eu não vou lá para te orientar, eu vou para te auditar. Meu papel, sabe, Alexia? Meu papel educativo é aqui, nesse espaço aqui que nós estamos conversando, porque na linha, lá na ponta, a nossa função ela é eminentemente repressiva, né? Então, ou seja, essa escuta ativa, ouvir trabalhadores. É impressionante como a maioria dos gestores não ouve os trabalhadores. E você perde muito nos processos de trabalho quando você não ouve o trabalhador. Porque muitos dos aspectos de engenharia, de risco biológico, você não vai encontrar em livro algum. O trabalhador fala para você, ele apresenta para você formas, inclusive ergonômicas, menos agressivas para o organismo dele. A gente sabe que dependendo da postura, né, as questões da queda, como a Adriana tem enfatizado muito, né? Então, assim, ouvir o trabalhador, ele te traz informações muitas vezes suficientes para evitar adoecimentos, né, para evitar acidentes. Então, fazer, além do que está escrito na lei, fazer o que é correto. E saber enxergar seu ambiente de trabalho. Não é porque a lei está exigindo, é porque você precisa isso para a segurança dos trabalhadores, para a segurança do paciente, para a saúde pública, para a segurança pública. Né? Ir além daquilo que está escrito, porque muitas vezes vocês estão na saúde, enfrentando as mesmas dificuldades que eu, muitas vezes o que está escrito na legislação é confuso, não se encaixa na sua realidade, não se encaixa no seu processo de trabalho, e você precisa ter habilidade para dar uma resposta satisfatória, segura, para os trabalhadores e para os pacientes, para as famílias, para o meio ambiente, né? E aí tratar essas questões, né, Alessandro, que desafio, né, Alex, os conflitos interpessoais, as questões das diversas formas de contratação de vínculo. Às vezes, dentro de um centro cirúrgico, você tem um estatutário, um seletista e um autônomo. E se você não tiver um ambiente de trabalho equilibrado, o que é um ambiente de trabalho equilibrado? Não é só da questão do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista organizacional. E aí um trabalhador ganha um salário lá em cima, o outro ganha uma remuneração lá embaixo, né? E aí gera aqueles conflitos. A gente sabe, onde tem gente e aonde não há equidade,
Uma coisa que eu vi muito na sua fala, essa questão da equidade, né? Envolver todos no processo, envolver trabalhadores, envolver pacientes, envolver e dentro de cada um dessas vertentes, dessas pessoas, da característica dessas pessoas, a equidade. A equidade. Porque se você, por exemplo, libera o médico para usar adorno, você acha que você vai ter autoridade moral para cobrar, retirar o adorno da equipe de enfermagem? Entendeu? Tratar todo mundo igual dentro da instituição. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. Imagina uma instituição sem um trabalhador da limpeza e conservação. Eu fiz mais de 10 interdições de instituições de saúde por conta de paralisações de trabalhadores da limpeza e conservação porque não receberam salário. Aconteceu o que com a instituição? Interdição total. Não existe uma instituição de saúde sem profissional da limpeza e conservação. Não existe não existe uma instituição de saúde também, claro, com as suas, vou falar aqui das ambulâncias, né? Você sabe muito bem, você me conhece há muito tempo, Adriana também, eu tenho uma birra, Alexia, aquelas branquinhas, Fiorino, sabe? Compra veículo de carga, é de carga, não é transporte de paciente, não é para transportar gente, é para transportar carga. Aí compra aquelas branquinhas, aquelas, né, pequenininha, né? Pinta de branco, escreve ambulância e toca para Goiânia. Toca para Goiânia, vamos para HGG, vamos para HDT, vamos para HCamp, mas cadê a saúde básica? Cadê as prefeituras investindo na saúde nos seus municípios? Não tem. E aí sobrecarregam os trabalhadores da capital. Eu não sei os outros estados da federação, mas eu conheço o que eu estou falando do nosso estado, né, Alessandro, né, Alex? A gente sabe que em Goiás, né, Adriana? Goiás é assim. Tá errado. Cadê o gestor público? E ele está impactando na organização do trabalho do HGG, do HDT, do CRER, dos particulares, porque onde não tem essa resposta da assistência nos municípios, é claro que vão sobrecarregar outros municípios e outras localidades, né? E aí você vê gestores, está falando da equidade novamente, falando dessa participação da escutativa, gestores que não conhecem, não sabem nem o que é um CME, não sabem o que é um expurgo, não sabem o que é um local de desinfecção, né? Não sabe se usa glutaraldeído ou usa outra coisa, né? E usa a glutaraldeído até hoje, pelo amor de Deus. Não conhece ficha de produto químico, né? Não olha lá, né, os desenvolvimentos. Nós temos produtos químicos que fazem limpeza de superfície de forma muito mais eficiente e econômica e ficam usando produtos ultrapassados. É impressionante como em Goiás usam produtos químicos ultrapassados, as instituições de saúde. É impressionante. Né? Pouquíssimas instituições têm um profissional que lida com essas questões, um químico, né, alguém das engenharias, para fazer uma análise de produtos, para inclusive avaliar a eficiência do controle de infecção, né, Adriana? Porque isso é controle de infecção, né? Também. A questão da autonomia das equipes, o Alessandro falou, acho que foi o assunto nosso de ontem, né? Porque sem também, se você tem você cria essas comissões só porque a lei está mandando criar, aí você enche a fiscalização de papel, né? Enche os órgãos de controle com aquele tantão de papel, né? Eu falo para todo mundo, ótimo, o papel é uma confissão, de que você, é só assim, né? É um projeto de boa intenção, igual a Alexia falou, né? Um projetinho, né? Um projetinho mal acabado de boas intenções, né? Muito ruim, por sinal. Inclusive, o que eu tenho a quantidade de documentos insuficientes é uma coisa horrorosa, né? Então, assim, aí tem aquela eficiência de produção técnica, né? Inclusive de empresas prestadoras de serviço, mas assim, o meu papel é fiscalizar a realidade daquele CNPJ-X com aqueles trabalhadores que estão ali. E aquilo que não corresponde à realidade é condenado. Se não tem uma ementa na NR32, na NR17, na 4, na 9, ó, não é porque não tem na legislação que o meu poder ficou diminuído. Vai para a representação criminal. Vai para a representação criminal. E aí vem outro aspecto da gestão, que a gestão tem que se preocupar com o controle. E aí volto para a fala da Alexia.
E aonde está o controle nacional, né, Alexia? Onde estão os órgãos de controle do Brasil? Os governos não investem em fiscalização, não investem em auditoria. Uma das coisas que mais me angustia nessa pandemia, desde o início, que me tirou o sono, perda de peso e muita dor de cabeça, foi justamente a nossa equipe ser pequena demais para atender a demanda. Atender a demanda. Chamam, né, pedem ajuda e eu não tenho condição, porque eu já estou atendendo 4, 5, 6. Teve dias, Alex, aqui, em fevereiro, março, abril, eu recebia 20 ligações por dia dos trabalhadores. Eu falo para todo mundo, ninguém conhece o telefone da superintendência, não, conhece meu celular, né? Aí liga direto. Dentro da minha possibilidade, aí eu chamava a Adriana, chamava a Alessandra, e a gente ia socorrendo, assim, o que um podia fazer, mas que vexame nacional das instituições, vamos ser sinceros, dos órgãos, Ministério da Saúde, todos os ministérios, né? Porque, e todos os órgãos de controle, a nível municipal, estadual e federal, nós não demos resposta, a verdade, que os trabalhadores precisavam, com a agilidade que precisavam, que a sociedade precisava, que isso seja de exemplo, né? A questão dos governantes, né? Que a Alexia falou tão bem aí, né? Essa questão dos órgãos de controle, né? O Alessandro falou também, né? Essa questão da escutativa, inclusive para jornada de trabalho, dimensionamento, né, Alessandro? Que conflito intenso, né? Essa questão, e vocês têm que equilibrar tudo isso aí com o recurso que vocês recebem. Para quem não sabe, o HGG ele é 100% público. Ele é 100% público. E eu falo para vocês, é um dos melhores hospitais, para quem não conhece, do Brasil, né? E um esforço permanente, mas não é fácil, não. Se tiver algum gestor ouvindo aqui achar que isso tem pílula mágica cai do céu, porque uma coisa eu entendi durante esses 10 anos minha de experiência na atuação da saúde. Às vezes também tem dinheiro, mas não sabe aplicar. Falei para a Alexia, nessa pandemia, o que teve de municípios aí, vai pegar a nível nacional, os gestores públicos que devolveram dinheiro porque não sabiam o que fazer com o dinheiro que foi para a Covid. Isso é um absurdo. Não sabiam comprar máscara, não sabiam comprar capote, não sabiam, porque eles não entendiam os contratos, porque qual que é a gestão irresponsável, né? E vem as questões públicas, né? Entrega para um coitado, às vezes um diretor técnico de um hospital que é médico lá na ponta, olha, e se vira. Quer dizer, ele tem que atender todo mundo, ainda tem que se preocupar com o contrato, é aquilo que a Alexia falou, né? Existem as especialidades, né, Alexia? E aí vem a questão das equipes multi. Você precisa de um administrador que seja um profissional. Olha a qualificação profissional do Alessandro, gente, pelo amor de Deus. Você precisa de um farmacêutico que seja um farmacêutico hospitalar. Você precisa de um engenheiro eletricista, igual o Alessandro falou assim, a questão é caro. Caro é ter um incêndio porque você achou caro contratar um engenheiro eletricista para fazer um prontuário de instalações elétricas. Lembra do Badim? O último do Brasil grande? Quer que aconteça isso no seu hospital? Porque é isso que acontece quando você não tem profissionalismo. Vamos falar de engenharia mecânica, engenharia ambiental. Isso é caro. O dano ambiental que gera, você não tem um biólogo, você não tem um químico, um engenheiro ambiental, né? O quanto de doença nós brasileiros, né, temos aqui em razão da péssima condição sanitária. E como é que estão os rejeitos dos resíduos que vão para o armazenamento externo? Tem gestor que acha que a responsabilidade dele do lixo foi só no depósito de armazenamento externo, ali aquela casinha ali que ele põe o lixo ali, vem uma empresa, carrega, que dali para frente não tem responsabilidade nenhuma, né? Então essa questão da responsabilidade, é igual o Alessandro falou, chega na casa do trabalhador, entra no meio ambiente, né? Então assim, um hospital é um ambiente complexo, com uma série de repercussões, né? E eu volto a uma ponto assim, que eu acho que eu não posso deixar de falar para a sociedade a importância dos órgãos de controle. Fortalecimento dos conselhos, os conselhos têm que ter outra visão, sim, que é a visão da proteção da sociedade contra profissionais ruins, desinteressados e tal. A questão da valorização profissional, que vem o papel dos conselhos junto com os dos sindicatos, une forças. Mas que os trabalhadores também não fiquem esperando ninguém fazer nada por ele, não. Junta todo mundo, né? Façam o seu movimento, né?
E os órgãos de controle realmente precisam haver uma reestruturação nacional dos órgãos de controle. O que não dá é para a gente ficar ouvindo o clamor dos trabalhadores. Não pensem que a gente ouve o pedido de ajuda e encara isso com naturalidade. Porque se tem uma coisa que eu não faço na minha vida é normalizar problema, normalizar o caos. Problema é para ser resolvido. O caos é um momento, vai passar. E quando passar isso tudo, a gente tem que ter novas práticas, né? Ter outras práticas, né? E, Alessandro, muito obrigada novamente, né, pela sua franqueza, né? Sei que você tocou em alguns assuntos espinhosos, né? Assuntos espinhosos, né? Falo para todo mundo que nós temos, nós, nesse trabalho, a gente fica tentando ter clareza nas diversas situações, né? E buscamos sempre modelos, né? Eu tenho realmente admiração, né, pelo trabalho que vocês têm feito no HGG, que eu acompanho há muito tempo, e essa gestão responsável, a gente vê, enxerga, né? A gestão ética, a gente enxerga, a gente vê isso. Você vê isso na parede, você vê no chão, você vê no treinamento dos trabalhadores, você vê na confiança do trabalhador no treinamento. Perfeito, não tem ninguém perfeito, não. Mas a gente enxerga a seriedade. Então, vocês estão de parabéns, né? Adriana. Parabéns, doutor Alessandro. Parabéns também, né, Jaqueline? Ótimas palavras. Realmente foram vários pontos, né, abordados, pontos muito interessantes, que também a gente poderia ficar aqui um tempão falando de todos, abordando cada um de maneira separada, né? Acho que semana passada, eu e a Jaqueline, a gente ainda estava falando dessa questão da normalização do novo caos, né, Jaqueline? Que não deve haver essa normalização, que está todo mundo colocando dessa maneira a normalização do novo caos, né? Que não deve existir, né? E até a gente trocando as palavras e falando, não, a normalização tem que ser do uso correto de equipamento, a todo mundo aprender a higienizar as mãos corretamente, usar EPI corretamente, de ter todos os insumos, de qualificar, ter uma educação permanente, né? Ter uma segurança, ter qualidade dentro das instituições de saúde. Então, essa que deve ser a nova normalização, é todo mundo aprender realmente com a situação em que a gente está vivenciando hoje e levar isso para a vida, né? E não acostumar com o que está o caos e achar que isso deve permanecer, né? Em relação aos órgãos de controle, né, a importância realmente dos fiscais, das auditorias, das inspeções sanitárias, né, esse envolvimento. E aqui eu parabenizo a Jaqueline, porque assim, nesse tempo que a gente está trabalhando junto, eu vejo ela senta com todo mundo, ela ensina, ela vai atrás, ela pega pessoas para poder ensinar. Isso não é todo mundo que faz. Então, assim, ela faz um trabalho realmente de excelência, ela não só cobra, ela dá oportunidade realmente de aprender. Então, se alguém não aprender com a Jaqueline, não vai aprender. Ela realmente, ela dá capacidade, ela dá condições para que a instituição que fizer, os profissionais realmente, eles aprendam e se especializem. E como coordenação estadual também é um dos trabalhos que a gente faz, né, de estar capacitando, orientando, todo mundo que vai atrás e que a gente vai também, a gente sempre coloca assim, geralmente quando você chega numa instituição de saúde, as pessoas ficam primeiro com medo, né, nossa, vigilância sanitária. Então, até que você consegue falar e abordar os assuntos e colocar à disposição, falar que você está ali para ajudar. A gente não está ali simplesmente para cobrar, é claro, tem os riscos, né, inerentes, que não tem como passar, mas estamos ali para poder todos ajudar, né? E diante das falas, mais uma vez também o que ficou evidente, né, o papel realmente da liderança, né?
frente às comissões que existem dentro das instituições de saúde. A importância de saber identificar esse líder, né, e ele estar sempre ligado na gestão que ele representa, ele ter esse objetivo, ele saber qual é o objetivo da instituição, da gestão, e ele conseguir, né, despertar, influenciar os demais profissionais para que também corram atrás desse objetivo, né, influenciar e motivar todos os profissionais, né? E o papel também da liderança, que é sempre saber trabalhar, né, com a equipe. Não é eu sentar numa cadeira atrás de uma mesa, desenhar um processo de trabalho ou um protocolo e chegar lá, aplique. É esse, eu quero que você faça isso. Não, eu tenho que sentar com o meu trabalhador, com o meu colaborador, e ver com ele, é ele que sabe, é ele que vai me dizer o que é que precisa, qual é o ponto que tem que ser melhorado, é ele que vivencia aquela realidade, né? Ele que sabe realmente o que está acontecendo. Então, essa importância, né, desse líder e da gestão, saber ouvir, né, a importância dessa comunicação com todos para que realmente tenha uma prestação com qualidade, uma assistência segura e com qualidade, né? E isso volta também para o trabalhador, né? Porque não tem como a gente desvincular realmente o cuidado do paciente também com o cuidado, né, dos profissionais de saúde. E das barreiras, né, que existem também, que a gente tem que estar colocando, né? O papel realmente dessas comissões que existem, né, de sempre tentar estabelecer essas barreiras, porque a gente sabe que o erro, ele existe, né? Só que a gente não pode se acostumar com ele. Então, a gente tem que estar sempre procurando, né, barreiras. Na saúde, a gente sempre toma como exemplo a aviação, né? Porque a aviação tem os processos todos muito bem desenhados, todos muito seguros. E assim, a gente pega sempre o exemplo deles, né? Tem umas pesquisas que mostram que quando você pergunta para um profissional da aviação se ele acha que ele pode errar, 100% falam que ele pode errar. A 100% diz que ele pode aprender, que ele tem muito para aprender. 100% diz que as condições físicas ou as condições latentes, elas influenciam. E muitas vezes o profissional de saúde não, é em torno de 30% apenas que consegue identificar que as condições, né, o sono, outras condições de fora, né, problemas psicológicos, financeiros, que eles realmente vão interferir ali no desempenho dele, né? Então, a gente tem que estabelecer realmente mecanismos, barreiras para evitar, né, os erros, né? Como o doutor Alessandro colocou, né, caro é perder uma vida, né? Então, as vidas é que tem que estar realmente em primeiro lugar. E a gente sabe que tem muitos erros que existem. Não, né? A segunda vítima. Então, a gente tem alguns relatos que saiu na mídia, né? De alguns eventos que aconteceram e que muitas vezes o profissional não aguentou aquela pressão, né? Ele não teve esse apoio psicológico e ele acabou, às vezes, tirando a própria vida, acontecendo muito pouco. Então, esse apoio que envolve toda a gestão, que a gestão tem que ter consciência, né? A importância realmente desse gestor, da liderança e do envolvimento de todos os profissionais dentro de uma instituição de saúde. O envolvimento ali da moça da limpeza, eu sempre que eu vou nas visitas no serviço de saúde, eu gosto sempre de colocar, né? Porque muitas vezes o pessoal esquece de envolver todas as áreas. Não, eu estou qualificando, eu tenho que qualificar ali quem é o segurança, o porteiro ali que fica ali o segurança que está recebendo, as recepcionistas, a moça da limpeza sempre fala assim, nossa, ela é muito importante, quem é responsável ali por estar coordenando esse trabalho, a importância dele, porque se você não orienta como que ele tem que carregar, como que tem que ser carregado esse lixo, como que tem que ser retirado, como que tem que fazer a troca, né? Então, você contamina, como que tem que ser feita a higienização das mãos, né? Então, o cuidado em saúde, ele envolve tantas questões, né? Mas a gente tem o restante da semana para falar. A gente ainda vai falar muito, né?
Muito obrigada, doutora Alessandra, pela palestra. Muito obrigada, Alexia. Jaqueline. Muito obrigada novamente, Alexia. Foi um prazer te ouvir, né? O Alessandro, né, também, né? E eu espero, né, que todos que estão aqui nessa sala tenham aproveitado bastante, né, todas essas nossas considerações, ponderações. Não quer dizer que concorde com tudo, né, Alessandro, né, Alexia? É um espaço onde a gente tem falado aquilo que nós vivemos aqui, no dia a dia, né? E para falar do que a gente sabe, é falar do que a gente vive, né? Então essa é a nossa realidade aqui em Goiás, que eu não sei como é que são os outros estados da federação, mas isso é o que eu vivo, isso aqui, essa realidade no nosso estado. Muito obrigada, Alexia, por então, Alessandro, novamente, e nós vamos encerrando a live. Muito obrigada a presença de todos, e amanhã, nós esperamos, né, Adriana, o pessoal de novo, porque amanhã nós temos excelentes exposições, não percam, o diretor-geral do HCamp, né, e do Dr. Stefan, né, que é um dos consultores do Sírio-Libanês. Até amanhã, bom descanso para todo mundo.